Eu sou o Thiago Aguiar, o seu host. Seja bem-vindo ao Aguiar Dev Talks número 23. E hoje vamos aprender a lidar com alguns desafios, como o nervosismo e a timidez que impedem muitas pessoas de palestrarem. E muito bem acompanhado, nós temos conosco a Fernanda Bernardo. E aí, Fernanda, tudo bem? Oi, Thiago, tudo bem? Oi, galera, né? Oi, todo mundo que tá aí ouvindo. Oi, Peixoto, obrigada pelo convite, obrigada por eu estar aqui participando, é um prazer. Legal. E temos também o Peixoto. Fala, galera, aqui é o Peixoto. Eu já tô anotando tudo aqui pra ver se eu chego no nível de ter meu próprio TED Talk, hein? Bora aí. Olha, já tá começando bem. Ele não tá no TED Talk, mas tá no Dev Talk, então vamos lá. E se você é novo por aqui, veja o Aguiar Dev no YouTube e se inscreve lá no canal com dicas de tecnologia, carreira e empreendedorismo. Vamos ajudar aí a gente crescer, que tá difícil chegar nos 300 inscritos. Espero que quando esse programa for ao ar, a gente já tenha passado essa marca. E nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Siga lá na sua rede favorita. Para mim, palestrar é uma baita responsabilidade, pois nessa posição você pode e certamente vai influenciar pessoas. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de apresentar melhor para vocês a nossa convidada. Caso você não conheça a Fernanda, você vai entender um pouquinho melhor aí a razão da gente ter chamado ela para ajudar a gente com essa palestra, né? Com esse assunto sobre palestras, né? Então, Fernanda, conta um pouquinho pra gente desse seu envolvimento com esse assunto de palestra. Tá, bom, eu acho que essa história começa bem lá atrás. Então, eu era uma pessoa, na real, muito tímida, assim. Sabe aquele estereótipo do desenvolvedor, que é tipo, vive numa bolha ali, tá com o seu fone, fica lá no computador. Eu era essa pessoa, tipo, eu era literalmente essa pessoa. Qualquer tipo de interação, apresentação de trabalho na faculdade, qualquer uma dessas coisas eu fugia, assim, com muita força. Porque eu não queria e, tipo, eu preferia fazer o trabalho inteiro do que apresentar, eu preferia não falar com as pessoas. Grupos pequenos, sei lá, de 2 pessoas, eu já não conseguia falar, eu gaguejava, eu travava, não funcionava. E assim, eu ainda sou bem branquinha, então eu ficava ainda vermelha, e aí as pessoas viam que eu ficava vermelha, e aí eu ficava mais vermelha ainda, e que eu travava, assim, caos total. Era o caos, então assim... Bug em produção. Era um caos. E aí o que aconteceu, a primeira coisa que aconteceu foi quando eu entrei na faculdade, né? Então lá em, sei lá quando, deixa eu ver, 2012 foi quando eu entrei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade tem um primeiro ponto sobre as faculdades de tecnologia. Eu fiz sistemas de informação. A minha turma tinha 180 alunos. De 180 alunos tinham... que era tudo turma da noite, né? Não, era a turma da noite e da manhã. Da turma da noite e da manhã do meu ano eram 180 alunos. E de 180 alunos tinham 15 mulheres, 14 mulheres, sei lá. Era assim. Ou seja, o que isso representa no final? Todo mundo me conhecia. Eu não precisava conhecer ninguém, mas todo mundo me conhecia da faculdade. E, tipo, porque tem muito poucas mulheres, e das 14 mulheres, no próximo ano tinha, sei lá, menos da metade disso, porque grande parte delas desistia. Então, todo mundo me conhecia, então eu tive que primeiramente lidar com o fato de que, ok, estou num lugar novo, não conheço absolutamente ninguém, mas todo mundo me conhece. Tem 2 opções, ou eu começo a interagir mais com as pessoas, ser um pouco mais social, ou eu me enfio numa bolha e fico nela pra sempre, assim. Eu tinha essas 2 opções. E aí, eu acho que eu comecei a ter um pouco mais de contato, assim, mas bem pouco, assim, muito pouco. E aí, beleza. Ali pelo segundo ano da minha faculdade, eu consegui um estágio, que foi na Kaelon. Acho que muita gente deve conhecer a Kaelon. Então, a Kaelon é uma escola, só para dar um pouco de contexto, é uma escola de programação e que hoje tem a Lura. Então a Kaelon é presencial, tipo, tem a Lura, que é dos cursos online, só que o contexto importante da Kaelon é que grande parte das pessoas que trabalham ali dentro são professores, estão muito na comunidade, então assim, são pessoas que se comunicam muito bem, que ensinam, que se posicionam, que estão nos lugares, e isso foi assim, super importante para mim, porque primeiro eu comecei a ter contato com essas pessoas. E segundo, aí eu chego na minha primeira palestra, segundo que acontece? Eles começaram a movimentar para eu começar a palestrar. Então o que aconteceu foi, tinha um evento chamado Conexão Java, esse evento nem existe mais, e no Conexão Java era um evento da própria Kaelon que eles faziam, e eles falaram assim, chegaram para mim e falaram assim, Fernanda, você vai palestrar? Aí eu falei assim, não vou. Não.
vocês estão malucos? Tipo, não vai rolar. Tipo, eu não consigo falar num grupo de 2 pessoas. Eu vou falar pra sei lá quantas. E aí, tá bom. Aí tipo, ficou, né? Nesse vai, não vai. Aí eles começaram a melhorar ali o cenário pra mim. Então, falaram assim, beleza. Então a gente vai colocar você pra palestrar com uma outra pessoa. Então você vai palestrar em dupla. E aí, segundo ponto, tipo, o tema que você vai palestrar vai ser foi o projeto que eu trabalhei, tipo, desde o começo do meu estágio. Então, era o único projeto que eu tava mexendo. Tá bom, então, tipo, é um pouco mais tranquilo, porque eu já estou interagindo com aquilo, já é um assunto que eu tô dominando, né? E o terceiro ponto, que era eu acho que fazia parte da trilha de iniciante, se eu não me engano. Eu não lembro agora mais qual era a trilha, mas a questão era que é o seguinte, as pessoas que estavam indo nesse evento são pessoas que já acompanhavam a Kaelon, era um público mais tranquilo, vamos dizer assim, de lidar, porque era um público que já gostava muito ali das coisas, já estava muito acompanhando, então não ia ser um caos assim, tipo, nossa, vamos acabar com você. Aí eu falei, depois de muito tempo nessas conversas, eu acabei aceitando. Me preparei, tipo, absurdamente para a palestra, tava super ansiosa. No dia da palestra, minha palestra era uma das últimas do dia. Fiquei o dia inteiro sem comer, fiquei um dia inteiro andando, eu acho que, sei lá, andei quilômetros aquele dia, porque eu andava, assim, o evento inteiro, eu não assisti nenhuma palestra, eu andei o evento inteiro, mas, beleza, aí chegou o ponto da minha palestra, dei a palestra. Obviamente, tipo, foi tudo bem, não aconteceu nada trágico, mas assim, eu saí com um sentimento, primeiro de alívio, né, porque primeiro, tipo, todo aquele peso que eu tava carregando o dia inteiro, tipo, nossa, saiu, mas o segundo ponto é que eu vi um ponto muito importante pra mim, que eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Então eu sempre ajudei, sempre gostei de ensinar, mas assim, coisas mais próximas. E naquele momento eu vi que eu conseguiria fazer isso numa escala muito maior, porque tipo, tinha, sei lá, 200 pessoas assistindo minha palestra, e sei lá, tipo, você consegue fazer isso para 200 pessoas, é muito maior o impacto. E no Plus eu conseguiria, além de tudo, conseguiria melhorar minha timidez, começar a me comunicar melhor, ter mais contato com outras pessoas. Então, tipo, eu vi ali uma vantagem, vamos dizer assim, tanto para mim quanto para fazer uma coisa que eu gostava. E aí, a partir desse ponto que eu comecei a submeter palestra para tudo que é canto. E aí foi que eu tive, depois dessa, minha primeira palestra mesmo, sozinha, foi no Front in Sampa de 2014, que aí até acho que eu falei na palestra do Front Sampa, depois eu dei outra palestra no Front Sampa em 2018, mas minha primeira palestra da vida sozinha foi no Front Sampa de 2014, e aí depois disso eu não parei, assim, foi uma coisa que eu fui cada vez mais pegando gosto, cada vez mais melhorando, e eu melhorei muito a minha comunicação, muito a minha interação com as pessoas, muito, tipo, várias coisas nesse processo, e outra, essa parte de conseguir impactar mais e mais pessoas, né, mas eu comecei sendo a pessoa que era tímida, que não falava com ninguém, que não tinha, tipo, zero skills de comunicação e de sociais, assim, tipo, coisas sociais. Então, eu realmente era essa pessoa. Hoje em dia, se eu falo isso, as pessoas acham meio estranho e não conseguem acreditar muito, mas eu era essa pessoa. Eu juro que eu era. Tem pessoas que conseguem comprovar isso. Não, e é legal isso que você falou, porque é engraçado que muita gente que começa a falar, né, tá em palestra e tudo, ninguém começa sabendo, né? Não estão falando nem do assunto aqui, estão falando sobre a atividade de palestrar, né? Tem gente, claro, tem mais facilidade, mas ninguém começa manjando bem. E para melhorar é com o tempo. E para melhorar com o tempo, você só melhora praticando, como qualquer outra coisa, né? Mas eu acho que o maior medo, né, são as outras pessoas, né? E a gente se auto-sabota, eu acho, muitas vezes, né? O que vão pensar de mim? O que vão falar? E não sei o que mais. Mas interessante esse começo. E agora um ponto, tá até fora da pauta aqui, que eu vou puxar, antes da gente entrar em dificuldades, que eu acho que são inúmeras e eu quero falar bastante, mas eu acho que era um ponto importante de citar. Você falou de comecei a submeter em palestras, né? Acho que isso está muito relacionado. Tem muita gente que quer começar a palestrar, né? E a gente fala assim, por que tem gente que quer palestrar, né? E fala assim, ninguém me chama. Também não é assim, você tem que ir atrás, né?
Então, assim, eu já vi gente, tem um caso de uma menina que eu ainda quero chamar ela aqui pra trocar ideia, que é a Juliana Osório, não, esqueci o nome, é Honório, na verdade, eu sempre confundo o nome dela. Juliana Honório, que ela era advogada tal, e se formou, e resolveu mudar de carreira, virou programadora. E assim, eu vi que nitidamente, no comecinho acho que enquanto ela estudava, assim que ela conseguiu, ela já começou a palestrar. Então, palestrar, às vezes, também não tem a ver com conhecimento, né? É da área e não sei o que. Acho que até a Fernanda pode aí falar um pouquinho mais sobre isso. Tem esse estigma, mas fala um pouquinho também da gente, assim, o que é esse processo de submeter, né, a palestras, eventos, enfim, como é que funciona isso? Tá, boa. Você tocou em vários pontos aí que são super importantes e que travam muita gente, né? Acho que essa questão de submeter, que são os chamados call for papers, né? O que acontece, só para explicar um pouco mais como funciona, os eventos, o que acontece? Os eventos têm lá a data que eles vão acontecer, mas geralmente alguns meses antes, ou depende aí de evento para evento, eles abrem as submissões para as palestras. Então, os eventos geralmente eles convidam alguns palestrantes, e outros palestrantes são pelo Call for Paper, que eles são selecionados da comunidade. Então, qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, pode mandar e submeter suas palestras. Óbvio, eu já fui negada em várias, assim, tipo, só que assim, se você manda um monte, em alguma você passa uma hora, assim, seja no meetup. E assim, tem várias formas, você não precisa começar palestrando num evento grande, gigantesco, sabe? Você pode começar num meetup, tipo, tem tantos meetups que estão precisando de gente para palestrar, é uma coisa absurda. Então, agora que tá tudo online, então, você pode ainda palestrar em qualquer estado, em meetups de qualquer estado do Brasil. Então, assim, eu acho que tem muita abertura, só que você precisa ir atrás. Então, você precisa submeter sua palestra ou suas palestras no maior número de lugares possíveis. E aí foi isso que eu fiz no começo. E aí eu acho que foi isso que eu fiz no começo. Então, assim, eu peguei e mandava, assim, eu vi um call for paper aberto, eu mandava, assim, não importava onde que era, o que era, eu mandava. Tanto que eu comecei a viajar muito para vários lugares do país, antes da pandemia, né? Viajei muito para dar palestra em eventos de tudo quanto é canto. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Não tem nenhuma restrição. Qualquer pessoa pode literalmente mandar para qualquer evento. O segundo ponto que você falou sobre ser especialista, né? Eu gosto muito de falar que quem palestra tem que ser especialista, entre aspas, naquilo que está falando. O que isso significa? Você tem que ter o mínimo de segurança daquilo que você está falando, e é só. Tudo que vai além disso, você pode depois estudar, você não precisa ter o total domínio, ou seja, você não precisa ser a pessoa master sênior daquele assunto, ou daquele, tipo, eu não preciso saber muito sobre front-end, eu tenho que saber tudo de front-end para poder palestrar sobre front-end. Não, sabe? E aí entra num fato curioso e que muita gente não funciona assim, e aí eu acho que tem um ponto sobre autoconhecimento muito grande, que você tem que saber como que você funciona, saber como que você lida, mas eu vou contar o meu caso de como eu funciono e como que eu lido com as palestras, que é basicamente o seguinte: eu sempre usei as minhas palestras para aprender algo novo. O que isso significa? Eu era front-end, então a minha área de especialidade era front-end. E tinha alguns assuntos que eu sempre queria estudar. E eu sempre queria estudar, e eu ficava nesse sempre queria estudar, porque eu nunca ia estudar, e eu sempre ficava enrolando e nunca estudava. O que eu fazia? Eu pegava, eu submetia uma palestra sobre aquele tema. Quando a palestra passava, aí beleza, eu tinha um deadline até a palestra para, primeiro, aprender muito bem sobre aquele assunto que eu estava falando, então ser especialista no que eu ia falar, e conseguir ensinar. Então eu tenho que saber, eu primeiro tenho que aprender, e depois eu tenho que aprender como ensinar isso para outras pessoas. Então, no caso dessa minha primeira palestra, o Fronting Sampa que não escute e que não queira me matar, mas porque nas duas vezes a situação foi igual, foi exatamente igual. Na primeira palestra, que foi sobre jogos com CSS, e na segunda palestra, que foi sobre Perceived Performance. Nos dois casos, eu submeti a palestra e eu não sabia sobre o assunto. E aí, obviamente que assim, vamos dar um pequeno contexto antes. Eu sei sobre front-end, eu sabia sobre front-end, mas eu não tinha me especializado naquele assunto específico. Não é que eu não sabia, tipo, absolutamente nada. Tipo, eu não vou hoje decidir dar uma palestra sobre, sei lá, PHP
do nada, porque, tipo, eu não manjo de PHP. Então, eu não tenho nem a base necessária para falar sobre aquilo. Mas, voltando, então eu não sabia. E aí, no de jogos com CSS, que foi a minha primeira palestra, o que eu fiz? Eu submeti uma palestra, porque eu queria muito aprender como fazer jogos usando só CSS sem JavaScript. E eu achava fascinante aquele tema, eu já tinha, pelo menos, dado uma olhada nos temas antes de submeter. E aí, o que eu fiz? Falei, beleza, eu quero aprender sobre isso, o que eu vou fazer? Vou submeter uma palestra. Para submeter a palestra, você precisa fazer aquela pesquisa rápida de Google, sabe? De tipo, pelo menos saber para você poder explicar o que você vai falar na sua palestra. E aí eu fiz para escrever, escolher título, escrever um pouco da qual é o nome daquilo? Da sinopse, tipo, não é sinopse o nome, mas agora apresentação. A descrição da palestra. Tipo, escrever um pouco ali sobre a descrição da palestra, sobre os pontos que eu quero tocar. Então, assim, eu preciso ter alguma base, obviamente, para escrever o call for paper. E aí eu submeti. Quando eu passei no Front Sampa, eu tive que resolver e falei assim, beleza, eu vou ter que aprender, e vou ter que apresentar, e vou ter que saber ensinar. E então, acho que essa ideia de ser especialista, ou de ter que saber muito sobre o assunto, eu não acho... eu acho que qualquer pessoa realmente pode palestrar, mesmo que ela esteja começando, porque essa pessoa que está começando, ela já aprendeu coisas, ela já sabe, ela já fez algum sistema, tipo, interno na cabeça dela para aprender alguma coisa, e ela pode passar isso para frente. Ela não precisa ir no além, ela não precisa ir, tipo, muito. Aí tem umas coisas que acontecem. Mas e se a pessoa me perguntar? Tá, tudo bem. Se ela te perguntar alguma coisa, se tiver no seu contexto, você vai conseguir resolver. Se tiver fora do contexto, você pode ser super sincera e falar, tipo, não sei. Eu já falei várias vezes, tipo, olha, não sei, mas eu vou pesquisar e depois me deixa seu contato que a gente conversa. Pronto, tipo, você não precisa... Até porque, gente, quem nesse planeta do mundo do desenvolvimento sabe de tudo? Tipo, ninguém sabe de tudo. Mesmo um super mega especialista não sabe de tudo. Então, eu acho que dá pra gente... Isso é muito aquela coisa do medo mesmo. Medo do julgamento, medo de tudo. Que daí a gente vai colocando barreiras pra gente não fazer isso acontecer. Pra gente... tá bom, não sou bom o suficiente. Eu não sei as coisas direito. Eu não. E aí você fica ali na sua zona de conforto e não sai dela. Mas, tipo, se você escolhe um tema, você pode escolher um tema iniciante, não tem problema nenhum. Você não precisa escolher os temas super avançados para explicar para alguém. Então, acho que tem esses pontos que a gente vai quebrando e que eu mesma, todas as minhas palestras, eu uso para aprender alguma coisa nova. Então, todas, literalmente todas. Então, e não significa que a minha palestra seja pior ou tenha uma qualidade pior, porque eu literalmente faço aquele período que eu recebi, que eu fui aprovada até a minha palestra, estudando, que são ali uns 2 meses, praticamente. Tem eventos que são menos, tem eventos que, sei lá, 1 mês, mas, poxa, você fica 2 meses a 1 mês, estudando fortemente aquele assunto para conseguir explicar para alguém. Não é só estudar, não é só conseguir fazer lá o Hello World do negócio. Não, você tem que saber explicar isso para alguém. Então, você vai ter que aprender muito mais. Então, se você tivesse... E outras, tem um comprometimento público, ou seja, se é o seu nome que está ali na frente, é o seu nome que está ali representando aquilo, então você vai fazer. E aí você vai conseguir fazer aquilo e pronto, você aprendeu, você conseguiu passar aquilo que você aprendeu para frente e todo mundo está ganhando, sabe? Muito legal, Fernanda. Eu até tava pensando aqui quando você ia falando, né? Da minha relação com palestras também. Não sou nenhum grande palestrante, não viajei o Brasil igual você, mas já fiz algumas palestras e tal. E o que eu tava pensando assim, até lembrei de um caso, né, que você falou, a pessoa faz uma pergunta que de repente você não sabe. Eu tava fazendo uma palestra, apresentando uma ferramenta ali com Java e tal, e a pergunta que chega pra mim, tipo, funciona no C#? Cara, não faço a menor ideia, nunca vi C# assim, nesse nível, sabe? E beleza, a gente fala, poxa, cara, não sei, vamos pesquisar, tipo, né? De repente a gente traz a resposta. Isso marcou bastante. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, é o fato de você ter falado que era muito tímida e teve que vencer essa timidez. Eu sempre fui muito tímido, mas sempre que eu precisei apresentar, eu nunca tive, assim, um grande problema, sabe? Eu falo, beleza, se eu tenho conhecimento sobre aquele assunto, eu até vou lá e me viro, né? Mas
essa outra relação de tipo, cara, eu vou me forçar a aprender durante um determinado período, isso acho que me geraria um nível de ansiedade tão grande que eu não sei se eu conseguiria, né? Eu já acho que já sou um pouco diferente, assim, tipo, beleza, vou palestrar, domino o tema, bora aí, vamos lá. Eu fico super tranquilo. Chega no dia, dá aquele friozinho na barriga, que eu acho que é normal, você fica ali um pouco ali na ansiedade, mas tipo assim, eu sei do que eu tenho que falar e beleza, me preparei. Agora, não rola uma ansiedade, não, assim, poxa, será que no dia eu vou chegar lá e, cara, não vou ter tempo e, sei lá, já aconteceu talvez até de ter que desistir em algum momento ou não? Você conseguiu manter firme ali os estudos e chegar no dia para apresentar? Tá, boa. Eu acho que, primeiro falando sobre a sua pergunta, o cara, né, a pessoa que falou do IELTS C Sharp, você não precisava saber responder essa pergunta, sabe? Porque, realmente, só trazendo mais, as pessoas geralmente falam, não, mas aqui eu tenho um contexto específico aqui nessa linguagem, e você fala assim, cara, não preciso saber responder essa pergunta, sabe? Porque você não precisa, de fato você não precisa. E aí, falando sobre o outro ponto, foi aí que eu falei, tipo, a questão do autoconhecimento, sabe? Que é muito importante. Quando eu conto a minha história para as pessoas, geralmente elas falam assim, mas, tipo, você é maluca, sabe? Eu não vou conseguir fazer esse negócio. E tudo bem, sabe? Aí você vai começando a se conhecer mais, de saber, putz, não, eu preciso falar sobre um assunto que eu realmente sou especialista, que eu realmente venho estudando há anos para conseguir me sentir mais seguro. Tudo bem, sabe? Então o que você vai ter que fazer com você? Sempre ir na direção dessa parte. Eu sei que eu gosto um pouquinho mais de, tipo, ser empurrada pra, tipo, vai. Tipo, ou mergulha ou não vai, sabe? Senão eu fico enrolando. E aí, sabe aquela questão do brasileiro que deixa ali pro último momento? E aí, o que acontece? Se eu pego um assunto que eu domino, eu fico meio que ali na minha zona de conforto. E eu falo assim, vou deixando. E aí eu deixo assim pra última hora. Se eu pego um assunto que eu não domino, o desespero já bate mais forte. Aí eu falo assim, eu preciso fazer isso com antecedência, eu preciso me planejar. E aí as coisas pra mim fluem mais fácil. Mas isso de novo, tipo, tem gente que não funciona, tipo, zero com esse cenário. E tudo bem, sabe? Por isso que a questão eu acho que palestrar pra mim me deu me fez eu me conhecer muito mais, como que eu lido sob pressão, como que eu lido com as minhas emoções, com a ansiedade e com vários outros pontos. E aí, nessa questão, eu não sabendo, eu vou ir muito mais a fundo do tema. Então, eu vou me forçar, porque eu falo assim, beleza, se eu não sei do negócio, eu preciso saber tipo, muito, muito bem para poder ir falar, para eu me sentir segura. E aí eu me estudo muito mais e eu vou muito mais a fundo do que se fosse um assunto que eu já dominasse. Se eu já dominasse, eu ia falar assim, eu já domino. Aí se eu não domino, eu falo assim, não, eu vou ter que ir e vou ter que ir fundo para conseguir, na minha cabeça, responder a todas as perguntas que eu teria, tipo, vendo uma palestra. E aí eu vou ir além, vamos dizer assim, do tema. E aí eu consigo, além de estudar isso de uma forma mais completa, montar uma apresentação mais completa também. Então, e aí, tipo, se eu já desisti, se eu já, né, esses pontos, já deu muito errado isso também, tá? Eu nunca desisti de nenhuma palestra, nunca, porque aí é uma questão de orgulho muito forte que bate pra mim. E eu falo assim, beleza, deu ruim, eu vou ter que entregar esse negócio, desistir e não desisto. Mas já aconteceram casos, já aconteceram alguns casos de tipo, putz, eu submeti lá a palestra, e aí eu mandei o negócio e quando eu fui estudar de fato, eu vi que o tema era tipo, sei lá, em 10 minutos eu falava sobre o tema. E aí eu falei assim, nossa, o que eu faço agora, sabe? E aí eu tive que caçar, sabe? Eu falei assim, não, aí eu vou ter que explorar minha criatividade aqui pra poder dar uma palestra completa, não ficar, porque eu não gosto de ficar floreando demais, assim, eu não gosto de ficar enrolando, eu odeio a sensação de tentar enrolar alguém para preencher tempo, sabe? Eu prefiro dar uma palestra menor e isso. Então eu falei assim, não, eu vou ter que ser criativa o suficiente para não sair do tema que eu propus no Call for Paper e assim mesmo conseguir dar muita informação para as pessoas. Da mesma forma que já aconteceu esse caso de jogos com CSS,
eu dei já 3 tipos de palestras diferentes, eram 3 jogos diferentes, mas nesse primeiro, inclusive, o jogo deu errado várias vezes, e aí tava chegando a palestra e eu não conseguia terminar o jogo, e aí eu mudava o jogo, e mudava, e dava errado, e aí, tipo, uma semana da palestra, e o negócio dando errado, e eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu faço pra esse jogo precisa funcionar? Como que vai funcionar? Não faço ideia, não dava pra pesquisar na internet, porque ninguém fazia isso, tipo, ninguém faz até hoje esse negócio, então não é uma coisa que você vai no Google e pesquisa pra alguém te ajudar. E aí eu comecei. Aí eu juntei, tipo, front-enders, venham aqui, e aí eu, tipo, juntava, tipo, amigos e falava assim, me dá ideia, e aí, tipo... Mas eu fiz. No final, a palestra tava pronta, o jogo tava funcionando, mas assim, às vezes você passa uns sufocos, acontece, mas assim, eu já sei que eu vou conseguir lidar com isso, sabe, se acontecer. Tem gente que trava totalmente e não consegue, e aí a pessoa vai ter que se entender o suficiente para saber como sair desse cenário, sabe? Mas aí, e aí falando assim, daí no dia eu fico mais tranquila, porque eu já me preparei tanto esse tempo que no dia, tipo, óbvio que dá ansiedade, óbvio. Ansiedade, assim, nervosismo, nossa. Achar que as pessoas vão achar que eu sou uma fraude? Nossa. Achar que as pessoas vão achar que eu não sei nada? Super, sabe? Tipo, sempre dá essas coisas. Se não der, eu falo assim que tem alguma coisa errada. Se eu for pra uma palestra totalmente, assim, zen, tranquila, tipo, pô, tem alguma coisa estranha. Então, até hoje, depois de, sei lá, 50 palestras ou mais, sabe? Sempre acontece, mas assim, eu acho que isso me dá uma segurança, o que me deixa segura é ir tão a fundo no tema e saber que é um desafio e saber que eu vou superar esse desafio e isso me deixa mais confortável, vamos dizer assim. Bom, a Fernanda falou sobre criatividade, né? E se tem uma coisa que ela que eu percebi é criativa, porque eu lembro que no Front in Sampa 2018, que eu vi a palestra dela, nossa, ela fez um negócio, eu não esqueço, eu não lembro de tudo aqui pra falar, mas tem uma parada que ela começou a falar assim, ela desceu do palco, começou a andar assim, e aí ela falou, e aí eu começo a andar assim, e aí eu vou fazer alguma coisa... E aí, conforme eu vou passando perto das pessoas, você que tá vendo que eu tô chegando perto, você começa a ficar mais apreensivo, porque você acha que eu vou falar com você. E nisso ela tava passando do meu lado, eu tava sentindo exatamente isso. Eu falei, mano, ela vai falar comigo, ela vai falar comigo. Aí ela pegou... Aí era meio que tipo um negócio assim... E aí eu falei que ia te fazer uma pergunta, eu pego e abordo você. Aí ela abordou a pessoa. Só que na verdade eu não vou te fazer uma pergunta, aí ela fez outra coisa. Aí na próxima ela fez a pergunta, foi bem legal. E eu acho que, tipo... E tinha a ver com o que ela tava falando lá, agora eu não lembro pra dar o exemplo, mas tinha a ver, não era que ela falou que eu acho que é muito legal, é encher linguiça, né? Não adianta tapar só o famoso tapar só com a peneira, essas coisas, né? Tem que ser criativo, né? Vamos lá, brasileiro é conhecido por causa disso. Pensa e vamos resolver. E engraçado, isso também que aí o Peixoto comentou, de que você escolhe, submete, né? Muitas vezes uma palestra, para você se usar aquilo como um gatilho para você aprender aquilo que você está enrolando. Que nem eu, por exemplo, na data dessa gravação do programa aqui, eu estou correndo atrás de uma nova oportunidade. Tem muitos assuntos e eu peguei algumas semanas para estudar antes de ir atrás, né? Tem muitos assuntos que eu estava meio enrolando. Aí eu falei, agora vai. Então, assim, às vezes, né, você precisa de algum gatilho. E eu faço isso também no YouTube. Só que, tipo, eu tô bem na zona de conforto porque o canal é meu. Então, assim, se o negócio não ficar legal, eu vou lá e troco. Mas a Fernanda não brinca, não. Ela leva o bagulho a sério porque submete o bagulho e vai que vai. E falando até sobre esses 2 pontos, nessa palestra do Front Sampa específica que você está falando, que foi de 2018, que eu falei sobre Perceived Performance, né? Essa atividade, essa dinâmica de descer do palco, foi a primeira vez que eu testei isso. E aí, o que aconteceu? Basicamente, eu estava fazendo uma palestra que era um pouco diferente do estilo que eu já estava vindo, que eu estava vindo dando, né? E aí eu falei assim, tá bom, eu tenho que sair da minha zona de conforto um pouco, tá? Preciso testar alguma coisa nova, porque assim, cada palestra eu vou testando alguma coisa diferente para ver como que eu lido, como as pessoas reagem, e aí a gente vai melhorando, é assim. Então, por exemplo, tem várias coisas que acontecem. Um exemplo claro que eu acho que todo mundo já deve ter passado, todo mundo tem vício de linguagem. Ou, por exemplo, eu tenho tipo, é um vício de linguagem.
né? Isso pode ser uma coisa que você testa. Você tem, tipo, todo mundo tem uma. Umas são piores, outras são melhores, né? E aí tem coisas que às vezes eu testava na palestra. Então tá, beleza, nessa palestra eu vou tentar não falar tipo. E aí você fica condicionado, é só isso que você vai testar. E aí você fica condicionado, tipo, não vou falar tipo. Daí você fica tentando dar os seus contornos ali para não falar aquela determinado vício de linguagem. E aí nessa palestra em específico do Front Sampa, eu falei assim, não, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí eu falei assim, eu vou fazer uma dinâmica que eu tive essa ideia na noite anterior da palestra. Então, a minha palestra já estava pronta, já estava montada. Eu tive uma ideia na noite anterior e eu falei assim, nossa, seria muito legal que eu conseguisse fazer isso. Eu cheguei pro organizador e falei assim, eu posso descer do palco? Aí ele falou assim, eu acho que as pessoas vão sofrer um pouco, mas pode, assim, tipo, vai, sabe? Aí eu falei assim, tá bom, foi liberado. Aí eu falei assim, vou testar. E aí funcionou muito bem, porque eu tava falando sobre questões de tempo e de como que a gente percebe o tempo. E aí encaixou na palestra justamente para fazer essa dinâmica e fazer as pessoas perceberem isso. E eu gosto e esse foi o primeiro teste, deu certo. Todo mundo, tipo, eu lembro que todo mundo veio me falar assim, nossa, isso foi muito legal. Tipo, acho que não lembrava nem do resto da minha palestra, mas isso as pessoas lembravam. Tipo, isso as pessoas pararam para prestar atenção. Putz, pra mim, depois disso, eu falei assim, eu posso testar outras coisas, sabe? De fazer interação com as pessoas, de fazer alguma dinâmica, alguma coisa. Isso foi abrindo a criatividade, mas foi um teste, assim. Foi um teste. Podia ter dado muito errado? Podia. Mas deu certo, que bom que deu certo. Mas podia ter dado errado. E essas coisas vão facilitando e vão deixando você ali ir testando. E você vai aprendendo muito nesse processo, sabe? Vai sendo tipo, eu tive muito medo, obviamente. Eu falei assim, nossa, se der errado, vai ser, tipo, catastrófico, sabe? Porque eu vou descer, as pessoas vão me ignorar, sei lá. Tipo, aí eu falei assim, vai ser catastrófico. Mas eu falei assim, não, vai dar certo e vamos lá e fazer o negócio. Mas assim, toda vez é uma coisa diferente, toda vez é uma coisa nova pra ir testando e, tipo, se desafiando, sabe? Que foi um desafio pra mim. E daí você vai se desafiando, depois vai ficando mais normal, aí beleza, aí você testa outra coisa, aí vai ficando normal, e aí você vai mudando de direção. Nossa, muito legal. Eu tava, assim, fiquei pensando aqui várias coisas, assim, com tudo que você vem falando. Eu acho que essa questão que você trouxe de, tipo, você se conhecer e ver ali como que funciona pra você e você se testar, eu acho bastante interessante, por quê? Eu tava lembrando que aí, como eu falei, né? Eu era uma pessoa extremamente tímida. O meu eu da adolescência nunca imaginaria que eu estaria, por exemplo, gravando um podcast hoje. Né? Tipo, era uma coisa assim que realmente eu nunca estaria nos meus planos. Mas ali, sei lá, eu tinha 15 para 16 anos ali, surgiu uma oportunidade ali de fazer teatro. Sim, era um projeto que tinha ali era um projeto da Prefeitura de São Paulo. Né, tinha vários lugares espalhados ali onde você podia aprender teatro, né? E, cara, para essa oportunidade eu me joguei, não sei com que coragem, e fui, né? E isso me ajudou bastante a tratar a timidez e tal. Só que, assim, pelo menos a visão que eu tinha antes de fazer, né, teatro, assim, eu sempre imaginava assim, teatro, você vai decorar um monte de fala, não sei o que e tal. E, assim, a experiência que eu tive com a minha orientadora ali foi muito de improviso, sabe? Ela gostava muito disso, então isso ficou, acho que, muito em mim. Porque hoje eu já sei que eu não sou a pessoa que tipo assim, eu preciso ter domínio completo ali do que eu vou falar, porque, tipo, beleza, eu me garanto, então eu sei que eu tô pronto e eu vou conseguir ir. Mas eu não consigo chegar e falar, eu vou falar isso, isso e isso, sabe? Tipo, o tema é esse. Como que eu vou chegar lá e vou apresentar no dia? Eu vou saber na hora. Vai no improviso, porque eu acho que ficou, então você vai jogando. Isso ajuda também, né, a lidar ali com perguntas aleatórias que podem acontecer. Se for num evento presencial, tipo, você olha assim pra galera, poxa, você acha que não tá indo bem, né? Então eu preciso dar um up aqui, e esse jogo de improviso, acho que pra mim, pelo menos, funciona muito legal. Então acho que fica aí realmente essa questão, né? Se conhecer até onde você consegue trabalhar, brincar ali e mudar seu jogo, né? Faz sentido? Total, assim, eu acho que, e aí trazendo experiências, assim, quando eu tava, sei lá, no colégio, na faculdade, tinha muito aquela questão da gente fazer as colinhas, né? Tipo, pegar escrever o texto pra decorar, né?
Cara, isso é a pior cilada de todas, assim, porque se você tentar pegar o texto para você decorar, o problema não é fazer o texto para você se preparar. Não, fazer o texto para se preparar, ok, mas para decorar, a palavra decorar já é muito tensa. Por quê? Na hora, se você esquece uma palavra, você se quebra todo, porque daí já era, tipo, realmente já era. Agora, se você se prepara e vai e fala, fica muito mais fácil, flui, porque como eu gosto de falar até que a palestra é como se fosse uma conversa entre amigos, tipo, eu tô aqui conversando com vocês, tá bom, pode ter 200, 300, 2.000 pessoas, pode, mas é uma conversa, porque se eu torno isso, essa conversa, se eu torno isso uma coisa estruturada e fixa, tipo, preciso falar tudo isso que está no meu texto, pronto, você quebrou tudo, porque vai virar robótico, vai virar chato, vai virar uma coisa ali que se você esquecer uma palavra vai dar branco de geral. Então, não se apegar a esses pontos. E aí uma outra coisa que eu falo bastante para as pessoas é que geralmente elas querem se atentar muito no qual que é o nome? No escopo ali não no escopo, no que ela planejou de falar na palestra, né? Então, ela se planejou de falar X pontos. E aí chega na hora, ela esquece de um. E aí a pessoa já, tipo, obviamente que ela tá ali falando, ela já tá mega preocupada porque ela tá esquecendo de um, ela sabe que tá esquecendo de um, e ela não consegue, tipo, ela quebra ali, ela quebrou. E aí eu falo assim, a sua palestra tá só na sua cabeça. Ninguém sabe o que você vai falar, o que você tá planejado pra falar. Então se você esqueceu um ponto, segue o jogo. Tipo, só segue. Quantas vezes eu já não tive um slide que eu não tinha a menor ideia do porquê eu tinha colocado aquele slide ali. E aí, o que eu fiz? Passa pro próximo, continua. Faz tipo, a pessoa não sabe o que era aquilo, só continua, ela não vai saber, sabe? E é isso, a gente tem essa preocupação de não, precisa seguir, só que isso só tá na sua cabeça, não tá na cabeça de quem tá te assistindo. E pior ainda, se você ficar nervoso, trava, tudo tal, aí sim, todo mundo vai saber que você esqueceu de algo. Mas se você só continua, ninguém vai nem perceber, sabe? Então, esse caso de... Eu gosto muito de usar slide. Eu gosto muito de usar slide. Os meus slides geralmente é uma foto, um GIF ou uma palavra. Ou seja, se eu não souber o que é aquilo, tipo, eu não vou saber. Tipo, real, eu não vou saber, assim. Então, assim, já aconteceu várias vezes. Tipo, voltando na palestra, nossa, que negócio é esse? Onde eu, tipo, que ideia maluca que eu tive, que eu conectei isso aqui, sabe? Ninguém precisa saber, passa pro próximo, continua. Então, acho que essa coisa de... tá muito mais na nossa cabeça do que na cabeça de quem tá assistindo, sabe? E a gente acaba transparecendo isso de tão preocupado que a gente tá, sabe? Então, se a gente, tipo, tá bom, tá tudo certo, continua. E aí, beleza, você continua e ninguém sabe o que aconteceu, sabe? E aí, tipo, acho que essa questão de... E aí a gente aprende a improvisar, do tipo... E aí que entra o improviso, sabe? De hoje, antigamente, se você me desse um tema, eu não conseguiria falar sobre ele. Mas hoje, se você me dá um tema... tá bom, eu vou falar, sabe? Eu não tive que me preparar, por exemplo, aqui pro podcast. Tipo, não, vou me criar uma estrutura, tudo, tá? Não, eu já sei o assunto. E aí eu vou conversar com vocês. Se eu não souber alguma coisa, eu vou falar que eu não sei e a gente passa pro próximo, sabe? Mas aí a gente aprende mais a não deixar tão rígido tudo isso, sabe? Tipo, deixar mais fluido, como se eu estivesse conversando com as pessoas, que é o que eu tô fazendo, sabe? Então, acho que é deixar isso mais leve, mais fluido. E aí as coisas, tipo, acontecem. Não, isso que você tá falando, Fernanda, é muito interessante, porque é igual a gente estava comentando aqui antes de começar o programa, que parece que o palestrante, quando ele fala, que justamente como você falou, né, ter esse gingado de tipo, putz, tem um slide ali, cara, não faço ideia porque ele tá ali, vai pro próximo, e todo mundo acha que tipo, não, ok, ele passou, todo mundo tá tão vislumbrado, talvez assim, tão assim, vamos falar, almeja aquela posição, acho que aquilo é tão inalcançável, então... A pessoa nem se toca desses detalhes e vai passando. Então é como que se ali na hora da palestra, mas como você foi dar errado algumas coisas, né? E pode dar algumas coisas erradas ali na hora, mas só você sabe, né? Ali por detrás, tudo que aconteceu um monte de erro, mas ninguém viu. É igual o que eu ia falar, que a gente tava comentando antes sobre o vídeo, né? Que se você pega um vídeo meu editado, até uma tia minha falou assim pra mim, que viu um vídeo meu, ela falou assim, nossa, você tem uma dicção tão boa. Eu falei, é que você não viu as 25 gaguejadas que eu dei antes? Isso aí é editado. Então ali, lógico que ali no ao vivo, né, uma live, vamos dizer assim, é outra pegada, mas você tem outros
mecanismos, né, para dar aquela desviada na atenção e tal, e não comprometer a fluidez da apresentação. Mas, assim, eu queria saber se você tem alguma dica, porque eu acho que, assim, inevitavelmente, né, é timidez, né, que nem você falou, a gente falou muito aqui sobre timidez, mas você tem alguma dica para quem quer falar, mas ela fala assim, meu Deus, que você falou, né, aí sou branquinho, eu fico vermelha, que o pessoal vê que eu tô nervoso, aí vê que eu tô nervoso, eu fico mais vermelho, e aí é aquela coisa, né, tipo, o efeito dominó. Então, como que a gente consegue dar uma resolvida nesse problema aí? Boa. Acho que, assim, tem muitas coisas que combinadas chegam nisso, sabe? Mas eu acho que o primeiro passo de todos é aceitar sair da sua zona de conforto. Porque, assim, não vai ser confortável, não vai ser gostosinho, sabe? Não vai ser assim, sabe? Tipo, tem que ter um objetivo do porquê você precisa ter um objetivo. Do porquê que você quer sair dessa situação, do porquê você quer... E aí não precisa ser palestrar, tá? Pode ser qualquer coisa. Pode ser palestrar, pode ser escrever um post para um blog, pode ser criar um canal no YouTube, criar um podcast, sei lá, pode ser criar um Instagram. Tem, tipo, hoje tem criar um curso, sei lá, pode ser dar um workshop. Tem 1 milhão de possibilidades que você pode aparecer, não aparecer, pode ser só sua voz, pode ser só seu texto, sabe? Que você pode melhorar a sua comunicação no geral, sabe? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E você tem que estar disposto ou disposta a sair dessa situação, a querer cutucar ali, a mexer no que está confortável. Se você já quiser, eu acho que o resto é mais fácil. O problema é que muita gente nem quer, sabe? E você não vê, sabe, o porquê que pode ter vantagens, ou porquê o que pode melhorar na sua vida. Tipo, palestrar não melhorou só minha vida profissional, melhorou minha vida por completa, assim, sabe? Não só palestrar, né? Tipo, palestrar e todas as outras redes que eu fui testando e formatos de comunicação possíveis que eu fui testando. Tudo isso melhorou muito minha vida como um todo. E inclusive, eu tenho um curso que ele fala sobre esses primeiros passos, sabe? De tipo, como que você consegue criar uma palestra, de criar um tema, escolher esse tema, começar a montar ela, vencer todos esses bloqueios, sabe? Porque a gente tem vários bloqueios e cada um tem os seus, né? Então, começar a se entender um pouco, começar a entender o que te bloqueia, começar a entender como que você funciona ali, quais são os seus maiores medos, o que está te impedindo de ir para aquele lugar. Então, eu tenho um curso que fala sobre isso, acho que depois vai estar no link dos comentários. E também qualquer outra coisa também, eu estou disponível também, sabe? Então, qualquer coisa, vem falar comigo. Tem um canal no YouTube que dá várias dicas, né, sobre se comunicar melhor, falar. Então, eu acho que tem muito conteúdo aí disponível hoje em dia. Mas tem que ser esse o primeiro passo. O primeiro passo é sair da zona, aceitar que você vai sair um pouquinho ali da zona de conforto e começar a procurar um caminho, sabe? Que o caminho, ele existe, mas cada um vai ter o seu. O caminho vai ser totalmente diferente, mas acho que quando você aceita isso, fica mais fácil de você conseguir sair dessa zona. Basicamente, se joga, vai doer, mas faz parte, né? Legal. E agora, virando um pouquinho agora a página, agora a gente falou, né, de que você falou, né, melhorou minha vida pessoal, melhorou minha vida profissional. Eu acho que a gente falou muito do pessoal, talvez, mas se tiver mais exemplos, né, para falar também. Mas assim, entrar mais um pouco, se você tiver aí para falar das vantagens de ser um palestrante, né? Porque assim, eu acho que, falando pro pessoal aí, né? Eu sou faixa branca aqui, gente. Eu sou o único que nunca palestrei. A Fernanda aqui tá com a medalha de ouro, o Peixoto tá com a de bronze aqui, que tá começando, e eu tô correndo para chegar no pódio. Mas, fala um pouquinho dessas vantagens, porque querendo ou não, né? Você tá ali, você se expor dessa forma, né, dar sua cara a tapa, trazer um assunto, você também tá contribuindo com a galera, você acaba, às vezes, mesmo não sendo especialista, você acaba sendo uma referência, né, tanto que, por exemplo, aqui para palestrar sobre esse assunto, sobre esse programa, eu tive você como referência, né, então a gente acaba influenciando pessoas. Então, assim, tanto na sua vida, ou que você ouviu de outras pessoas, assim, algumas dessas vantagens de você ser um palestrante. Tá, boa. Eu acho que, assim, o primeiro ponto é que você começa a se expor mais, igual você falou.
E se expor mais traz vantagens, obviamente. Então, isso pro lado profissional é muito bom, porque, assim, as empresas, elas querem pessoas que estão aparecendo. As empresas hoje ainda, inclusive, estão olhando cada vez mais para as comunidades. Então, elas, na minha época ainda não estava tão com tanta força com isso, mas hoje em dia, as empresas já estão olhando para as comunidades, elas querem as pessoas que estão palestrando. Por quê? Está levando o nome da empresa. Então, é uma forma de marketing, entre aspas, que acontece da empresa, e ali é uma troca que acontece. Então, assim, profissionalmente falando, a exposição é benéfica, né? Porque você vai ser uma pessoa mais conhecida, você vai ter mais contatos. Então, networking, assim, absurdo. Então, você vai começar a conhecer gente de tudo quanto é canto, às vezes gente fora do Brasil. E aí, você vai aumentando a sua rede de contatos, o que também facilita na hora que você quer conseguir um emprego, por exemplo. Então, você vai falar assim, oi, tudo bem que eu preciso de emprego? Aí você tem pessoas que te conhecem, que podem te indicar. Então, começa a acontecer... o networking é uma coisa que é o mais absurdo, porque, sei lá, quando eu ia para um evento e eu não conhecia ninguém, eu ia lá assistir a minha palestra e ir embora, tipo, anônima, sabe? Mas quando você vai dar palestra, você não precisa nem falar com ninguém, as pessoas estão te conhecendo. Todo mundo que assistiu a sua palestra está te conhecendo. Então já tem ali uma via, sabe? Não tá ainda de mão dupla, mas pode virar, sabe? E aí, então, acho que networking, a questão da exposição que te abre muitos caminhos. Tem outros pontos também de questão de você melhorar a sua comunicação. Melhorando a sua comunicação, você consegue se comunicar melhor com o seu time, no seu ambiente de trabalho. Você consegue se comunicar melhor com o seu chefe, com outras pessoas, sabe? Então, você começa a se articular melhor no ambiente de trabalho. Você melhora muito a sua argumentação. Porque, querendo ou não, a palestra ali, eu tenho um tema. Eu tenho que vender essa ideia e argumentar, conseguir fazer com que você compre a ideia que eu tô vendendo. Então, eu preciso ter bons argumentos para te vender isso. Ou seja, você começa a ser um melhor argumentador. Então, eu começo a conseguir argumentar melhor. Putz, isso para um desenvolvedor, uma desenvolvedora, é ótimo, porque você consegue argumentar. Eu era antigamente, sei lá, antes dessa mudança toda, nossa, eu tinha uma ideia, era muito difícil ali eu defender a minha ideia. Eu desistia, geralmente, porque era mais fácil. Eu comecei a conseguir argumentar, sustentar as minhas ideias muito melhor. Então, você consegue também se articular melhor no ambiente de trabalho. Você vira, às vezes, uma referência dentro do ambiente de trabalho, você começa a influenciar outras pessoas. Então, muitas vezes, eu era a única pessoa que palestrava ou que estava dentro de comunidade no ambiente de trabalho. E eu começava a carregar a galera junto. E aí, você vai começando a unir esses mundos de comunidade, eventos com o seu trabalho. Então, tem isso também. Que mais? Tem muita gente hoje... Eu nunca ganhei dinheiro dando palestra. Então, eu ganhava mais dinheiro assim, fazendo curso, algum workshop, alguma coisa nesse sentido. Mas hoje já tem muita gente que ganha dinheiro só sendo palestrante. Obviamente que a maioria dos eventos, geralmente desenvolvimento, é totalmente gratuito ali, mas, putz, tem gente que cobra. Tem gente que eu consegui já muitas... Como eu falei, que eu dei palestras pelo Brasil inteiro, eu não ganhava dinheiro, mas o evento pagava minha passagem, minha hospedagem. Então, assim, eu ia com tudo pago, conhecer outros lugares do Brasil com tudo pago, sabe? Passava ali um final de semana em algum lugar. Então, assim, tem muitas coisas que você vai ganhando que se conecta tudo, sabe? Tanto a questão da comunicação, networking, parte profissional, você vai se tornando essa referência, o que é ótimo, se tornar uma referência. Você se torna conhecida, e daí, as pessoas vão te chamando para outras coisas. Assim, é um efeito dominó, assim, as coisas vão acontecendo, vão aparecendo. Quanto mais você aparece, mais as pessoas vão te chamando. E dependendo da sua comunidade, isso pode ser ainda mais fácil. Então, se você pega comunidades menores, elas estão precisando de pessoas para serem referência, sabe? Comunidades que estão começando a nascer, que estão começando a crescer, elas precisam disso. E, assim, tem muitos caminhos hoje. Hoje tem milhares de comunidades que estão acontecendo e que estão eventos e tudo que está rolando. E você vai começando a pegar atração e a pegar... e aumentando o número de tanto palestras ou conteúdos ou qualquer coisa que você vai criando. E é uma forma de retribuir, assim. Acho que eu falei bastante vantagens pensando mais em material falando, né? Tipo, de questão profissional. Mas tem as vantagens
assim, de realização também, sabe? De você conseguir ajudar uma pessoa, de você conseguir influenciar uma pessoa, de você ali, uma pessoa que estava perdida, pega e, putz, assistiu uma palestra sua e fala assim, nossa, você abriu a minha mente e eu consegui fazer alguma coisa, de pessoas que vêm depois falar que conseguiram um emprego, uma oportunidade, ou conseguiram não sei o quê, sabe? É uma coisa muito, pessoalmente falando, muito gratificante, que você vê assim, que você ajudou alguém, sabe? Que você, putz, eu nunca entendi esse assunto, e na sua palestra eu consegui entender. Putz, que legal, sabe? Tipo, que da hora conseguir fazer isso, sabe? Pode ter sido uma pessoa, mas, pô, tipo, eu consegui fazer isso, sabe? Eu consegui ajudar alguém de verdade. Então, acho que tem muitas coisas que são, que trazem essa vantagem de tanto profissional, pessoal, de realização, de superar desafios. Assim, acho que tem muita coisa legal que pode acontecer. Show. Mas agora acho que eu vou colocar um outro lado, né? Beleza, a gente falou das vantagens e tal, todos os benefícios que isso traz, mas e o hate? E o cancelamento, né? Hoje a gente tá aí na época aí do tal do cancelamento, né? Não sei se você já teve alguma experiência, de repente, de receber alguma crítica pesada em alguma coisa. Eu acho que algumas críticas, assim, talvez mais tranquilas, que te ajudam até a melhorar, né? É importante, mas assim, eu nunca sofri nenhuma dos eventos, nem depois, assim, tal, que eu tive. Mas eu já vi muita gente legal, que, putz, prepara material legal e, cara, a galera, sei lá, porque viu que o cara tá com a camiseta da cor que ele não gostou e aí começa a atacar pedra de um jeito que desmotiva e tal. Você já teve alguma experiência assim? Você tem essa preocupação, talvez, de, poxa, será que se eu falar alguma coisa eu vou ser cancelado aqui e não vou conseguir mais palestrar, não vou mais conseguir, sei lá, talvez arrumar até emprego? Não sei se alguém já passou por isso. Boa. Sim, eu acho que assim, tem muito disso também. Tem esse lado que é mais complicado. Mas assim, eu acho que tem 2 cenários, tá? Tem um cenário da pessoa ali que se expõe mais, que vai onde a treta tá rolando, sabe? E tem a pessoa que, tipo, tá ali de boa. Eu sempre tendo a não me envolver nas tretas. Então, assim, tá rolando a treta ali, eu só tô de olho nela, assim. Eu não vou ali me meter, eu não vou me posicionar na treta, sabe? Eu tendo ficar mais na minha. Então, eu nunca fui cancelada nesse sentido. Mas, assim, eu acho que tem essas coisas. Tem gente que tem um posicionamento mais forte. E não vejo problema nisso, tá? Eu acho que cada um é cada um. Eu pra mim, não faz sentido. Eu não gosto muito desse posicionamento pra mim. Mas, assim, tem gente que tem um posicionamento forte porque a pessoa é assim. E tudo bem, sabe? E aí, provavelmente, ela sofre. Eu já conheci muitas pessoas que têm uma opinião mais forte, um posicionamento mais forte. E elas sofreram muitas coisas, tipo, muito horríveis, sabe? Tipo, é triste, sabe? Tipo, é complicado, principalmente se a pessoa faz parte de uma minoria. Então, se ela é uma mulher, se ela é uma pessoa trans, sim, é muito mais pesado, tá? Pra esse público. E aí, eu acho que, assim, você tem que estar preparado ou preparada pra lidar com essa parte, sabe? Eu acho que isso faz parte da questão emocional e faz parte do seu objetivo. Eu acho que, muito assim, quando você tem você tem que ter um objetivo pra estar fazendo tudo isso, sabe? Algum objetivo, por mais egoísta que for, eu até falo assim, tem que ser um objetivo geralmente egoísta, tá? Porque você tem que fazer isso porque você quer muito, sabe? E aí você tem que ver se isso tá valendo a pena pra você ou não, sabe? Então eu acho que é muito essa questão. Você tem que saber qual que é o objetivo que você tá seguindo e se vale a pena pra você lidar com isso ou não. Mas muita gente lida. Eu nunca tive que lidar com coisas muito pesadas. Eu já tive que lidar com questões machistas muito, tipo, bastante, assim, que desmotiva, que você fica assim, tipo, porra, pra quê, sabe? Tipo, por que vocês estão fazendo isso? Tipo, cenários de irem falar com o meu... Eu nunca dei palestra pela empresa, nunca falei pela empresa. Mas irem falar com o meu CTO para ver se eu dava conta do recado, de falar na palestra, sendo que eu já tinha dado, assim, muita palestra, tipo, muita. Eu já tinha palestrado duas vezes. Gente, que absurdo, gente do céu. Eu já tinha palestrado 2 vezes na Brasil JS, que é para 2.000 pessoas,
E assim, a pessoa vem querer, tipo, perguntar pro meu CTO, tipo, que tem nada a ver com o negócio, sabe? Se eu dava conta do recado, sabe? Poxa, tipo, já recebi muita cantada, gente falando que era só porque, é bonita, e aí, tipo, sabe, como se tudo que eu falei fosse bosta, sabe? Já, obviamente, perguntas no final de palestra. Você vê que o cara tá querendo te testar, sabe? Tipo, você vê que o cara tá, tipo, dando uma situação mirabolante pra você falar que não sabe, sabe? E assim, é complicado, sabe? Não é fácil. E aí, só que assim, pra mim, Fernanda, o meu objetivo sempre foi conseguir, além de melhorar todas as minhas skills, conseguir fazer alguma coisa boa para pelo menos uma pessoa, sabe? Então, para mim, se eu dei palestra para 200 pessoas, uma eu consegui mudar, fazer uma coisa boa para ela, esse hater aí, tipo, desculpa a palavra, não sei se eu posso falar, mas vai se fuder, sabe? Tipo, porra, tipo... Mas assim, óbvio, mexe com o emocional, mexe pra caramba, assim, não tem como falar, você se sente mal, e você acha que você tá fazendo besteira da sua vida, tipo, tem meu curso mesmo, eu tenho um outro curso que fala sobre front-end do zero, assim, tipo, HTML, CSS, como montar uma página, sabe, é isso. E uma vez eu comecei a publicar em grupos de Facebook, na época, e, nossa, teve um cara que, tipo... que negócio básico, que não sei o quê. E começou a me detonar, tipo, como se meu curso fosse uma bosta, sabe? Só que é bosta pra quem, sabe? Tipo, pra ele pode ser, mas pra uma pessoa que tá começando não é, sabe? Então, assim, pessoas prepotentes e pessoas machistas e que querem te diminuir. Eu ainda tenho uma questão, eu tenho uma cara de muito, muito nova. Então, junta, eu sou mulher, tenho cara de muito nova, comecei a palestrar, tipo... sei lá, muito, tinha 19 anos, 20 anos, e aí ainda tem esse ponto do tipo, nossa, o que essa mulher criança vai vir aqui falar pra mim, sabe? A mulher criança é boa. Tipo, pro cara, tipo, sênior, sabe? Pro homem sênior de sei lá quantos anos. E, tipo, tem isso, e aí eles querem te detonar, sabe? Aí você fala assim, cara, tipo, sabe? Não. Não. É passado. E aí eu comecei a gente começa a pesar, sabe? Tá bom, será que esses caras idiotas, babacas, vão fazer com que eu pare de fazer o bem para tantas pessoas que eu sei que eu tô fazendo, porque elas estão me falando, elas estão me dando feedback? Por isso que uma coisa super importante, até para você que tá aí ouvindo também, dê feedback para as pessoas quando você gosta também, sabe? Fala que isso foi bom para você, porque as pessoas estão ali se expondo e dando a cara a tapa, é difícil para elas, não tá fácil, sabe? Então, um feedback positivo, uma coisa legal que você fale, uma coisa que você fale que, tipo, mudou, você não tá atrapalhando em nada ela, você não tá, tipo, nada, tipo, putz, é muito legal quando você escuta, tipo, que você fez alguma diferença, ou que você, nossa, como a sua palestra foi boa, nossa, como você mudou minha vida, nossa, eu consegui isso a partir da sua palestra, tipo, qualquer coisa, sabe? Mesmo que seja só um feedback, tipo, foi muito boa a sua palestra, sabe? Não precisa ter nem mudado nada. Mas, tipo, dê feedback para as pessoas, sabe? Os palestrantes, eles estão ali sofrendo, principalmente se forem pessoas de minorias, tá? Se for uma mulher, porque ela vai ter um caminho muito mais difícil para estar ali do que um homem branco. É a realidade. Se for uma mulher, uma pessoa negra, uma pessoa trans... Cara, para uma pessoa trans estar ali falando, dando uma palestra... Cara, ela tá recebendo muita pedrada, sabe? É muito triste falar isso, mas ela tá recebendo muita pedrada pra estar ali. Então, fale que, tipo, dê um feedback positivo pra ela, porque é isso que vai dar força pra ela continuar. Porque senão vai chegar daqui a um ano, ela vai estar tão esgotada, sabe? Tipo, ela vai estar tão... sabe? Tipo, ela vai minar todas as energias dela que ela tava ali tentando, porque os feedbacks que estão chegando nela são as pedradas, não são as coisas boas. E aí ela para e desiste, sabe? E é uma perda para a comunidade isso, porque a gente quer ver cada vez mais pessoas diversas palestrando, falando, trazendo conteúdos, são conteúdos ótimos, sabe? Então, acho que essa parte é a parte ruim de ser palestrante. Então, geralmente eu costumo até focar nas partes que são boas para mim, porque é a balança. Sempre vai ter uma coisa ruim. Infelizmente, a nossa sociedade, a parte ruim, principalmente para as minorias, né? Para grupos de diversidade, né? Grupos diversos são mais fortes, então a parte ruim vai ser sempre mais pesada. E tem que ter algo para balancear. Se não tiver algo para balancear, fica tipo...
a pessoa desiste, porque não tá valendo a pena, sabe? E aí a pessoa fala assim, pra que eu vou fazer isso, sabe? Pra que eu vou ficar aqui dando murro em ponta de faca, sendo que eu só tô levando pedrada, só tá me machucando. Então acho que tem que ter, tem isso também, a parte ruim existe, ela tá aí. E agora, tipo, principalmente agora nessa onda de cancelamento, tá ainda pior, né? As tretas do Twitter de dev. Tipo, cara, as tretas de dev é uma treta por dia diferente. Eu não tô nem conseguindo mais acompanhar as tretas, porque é uma diferente todo dia. Mas é isso, sabe? Tá cada vez mais rolando. E as pessoas estão cada vez mais ariscas com tudo isso. Mas eu acho que tem que ter um propósito maior do porquê você tá fazendo isso. Quando você define isso, eu acho que fica mais fácil ver se tá valendo a pena pra você e se tá te fazendo bem ou não, sabe? Não, e isso que você falou, né? Eu tava vendo aqui, você falou de opinião mais forte também. É um negócio que as pessoas não entendem. Eu acho que a sociedade precisa entender que as pessoas têm que aprender a discordar e seguir em frente, né? Uma coisa é você chegar a falar sem ofender, porque, por exemplo, sei lá, a gente eu e o Peixoto aqui a gente tá falando um dia sobre propaganda no podcast, né? Ele falou assim pra mim, pô, mas isso aqui ainda é propaganda. Eu falei, olha, eu discordo, eu acho que, não, ele falou que não era, ou falou que é, eu ainda acho que é por causa disso, isso. E tudo bem, velho, sabe, faz parte, as pessoas não precisam concordar em tudo. É as diferenças que se complementam. O problema é que quando você quer, tipo, suprimir a presença da outra com a tua opinião, fazer, tipo, aquele, o bem e o mal, o certo e errado. Nem tudo tem certo e errado, tem só pensamentos diferentes e ok. E você falou também outras duas coisas aqui que eu deixei até anotado para comentar, que foi sobre esse preconceito com ser mulher, né? E eu vejo muito, é uma área até que eu tava até comentando com a minha esposa hoje, na data dessa gravação, tava falando para ela, né, que a minha cunhada entrou na área agora, né, tá fazendo estágio e tal, e a gente tava conversando e eu falei assim, apesar de você ver, mesmo você ver assim, eventos, comunidades de mulheres, várias coisas, você fala assim, nossa, tem bastante. Não, quando você olha pro mercado, vê o mundo real, sei lá, se der 10% é muito, é esmagador, né? Eu tava falando pra minha esposa, eu falei, eu tenho 10 anos de carreira, eu acho que eu trabalhei com uma pessoa negra, só uma. Tipo assim, é muito triste, sabe? E outro caso também, né? Você falou também de senioridade, né? Que tem aquela questão de arrogância, aquela pessoa que quem é essa pessoa para estar falando, não sei o quê. Eu acho que são duas coisas, né? Tem aquela persona que eu acho que internamente talvez eu acho que ela queria talvez, eu acho que tem um pouco de inveja às vezes, a pessoa queria estar ali, ela fala assim, nossa, mas eu falaria muito melhor, eu faria muito melhor, não sei o que, blá blá blá, mas ela não tá lá fazendo, e isso acho que gera um sentimento nela do qual ela responde como? Abafando aquela, então, mas cadê ela lá, né? Enfim, e não é porque tá lá também, que a gente falou aí no começo, né? Porque a pessoa tá dando palestra, que ela é especialista, né? A pessoa tinha que, já que você faria uma palestra melhor, que é legal, vai lá e faz. Não fica atacando a pessoa, tipo, pô, eu tenho 1 ano de experiência, eu tô propondo a falar o meu conhecimento de 1 ano. Se você tem 10, vai dar um show, cara, sobe lá e dá o seu show, tem espaço pra todo mundo, né? Que nem você falou do teu curso. Você vai, putz, é um curso básico ali pra ensinar o cara que tá aprendendo. Aí o outro falou que não faz sentido. Não faz sentido pra quem tá no avançado, pra quem tá no básico. Ok, eu vou tirar a categoria pra... Nunca dirigi, vou tirar a habilitação pra dirigir um caminhão. Não faz sentido. É por pedaços, né? Eu acho que o último comentário que eu queria fazer é que eu acho que, sei lá, a sociedade, acho que ela sempre teve que refletir sobre si. E eu acho que conforme a gente passa o tempo, essa atitude só aumenta. Que é né, no caso você colocou, né, falando no seu caso, né, você como mulher lá em cima e tal, e eu já vi atitudes até de outras mulheres fazendo isso com a própria mulher, e você fala assim, mas como? Quando você acha que não dá pra piorar a situação, você fala, mas pera, ela tá na mesma situação que ela, o que essa mulher tá fazendo? Então assim, é impressionante, e a gente tem que saber lidar com isso, né, eu aí comecei esse ano no YouTube com o Peixoto aí no podcast, ainda não tivemos nenhum problema do tipo, mas tem que ficar esperto que a gente tem que aprender a lidar com isso, eventualmente acontece. Acho que o máximo que eu tive foi um dislike, mas ok, faz parte em algum vídeo e ok, mas é absurdo, né? E só uma coisa aqui que eu lembrei para comentar, eu lembro até, não vou falar em qual evento nem quando, mas teve um evento que uma das primeiras frases dessa pessoa,
que acho que foi que usa a palestra, a impressão que eu tenho, que algumas pessoas usam a palestra para se autopromover, né? Chega ali, o que acontece? O que para mim, o que é o centro da palestra? É o conteúdo. O palestrante, ele vai levar o conteúdo. Não é sobre o palestrante, é sobre o conteúdo. O palestrante é só a persona que está levando aquilo. Não, tem gente que inverte o papel. Ele é o centro e o conteúdo é só uma outra coisa ali que está caminhando com ele. Mas a palestra parece que é sobre ele. Um cara uma vez pegou assim, e tudo... Ok, eu acho que quando você tem intimidade com a pessoa, que nem... sei lá, acaba usando alguns apelidos, algumas coisas, algumas brincadeiras, que quando você é amigo, você sabe qual é a intenção da pessoa. E ok, naquele contexto faz sentido. Mas quando você tá falando com 2.000 estranhos, 300 estranhos ali, você tem que tomar alguns cuidados, né? A pessoa começou com a palestra, mais ou menos assim, nos primeiros 5 minutos. Ele conseguiu soltar 2 frases. Que era, quando ele começou ali, tudo era mato, mas num tom muito arrogante, soou muito arrogante. E depois ele colocou assim... quem aqui tem menos... e logo em seguida algo do tipo assim... todo mundo aqui tem menos de 18 anos, não sei o que, e pediu pra galera levantar a mão. Tipo, 3, 5 pessoas levantaram a mão, de um lugar que devia ter umas 500 pessoas. Tipo, ali, dali pra frente, tipo, minha vontade eu só não levantei e saí porque ia ter outra palestra. Porque eu falei, vou perder meu lugar que tá aqui na frente. Mas se fosse negócio, se a próxima palestra fosse, depois dele fosse um intervalo, eu tinha levantado e saído. Porque dali pra frente eu não ouvi mais nada. Pra mim foi só blá blá blá, blá blá blá. E, gente, difícil. Eu fiquei até meio estressado falando desse negócio. Porque é revoltante. Todas essas situações, né? E, sei lá, gente, o que vocês têm pra comentar sobre isso? Que eu fiquei revoltado agora. Não, tem muita gente assim, sabe? Que quer realmente... O ponto é se promover, sabe? Só tá pensando em se promover, não vê... Porque, assim, óbvio, tipo, quando você palestra, você tá se promovendo. Mas isso é, tipo, pelo menos pra mim, é uma consequência de um conjunto de ações que eu tô fazendo, que é me promover, sabe? Mas tem gente que só tá pra isso. E aí... vem essa arrogância, essa coisa de... quando eu comecei tudo era mato, pra tipo, não, eu preciso me firmar aqui de que eu comecei, eu sou experiente, sabe? E tem gente que coloca isso, e aí são pequenas formas de se comunicar e de falar, que vai posicionando esse ponto, e que na real... ela só tá dando um tiro no pé, sabe? Porque as pessoas percebem, sabe? As pessoas percebem a intenção, as pessoas percebem quando você sabe ou não de um assunto, as pessoas percebem quando você só tá nervosa ou nervoso, e na verdade elas têm até empatia, tá? Quando sobe uma pessoa no palco, você sabe assim, putz, essa pessoa manja do assunto, porque ela tá conseguindo me passar informação. Mas você percebe que ela tá gaguejando, tá? Tipo, ela tá nervosa, ela tá visivelmente nervosa. Você vai ter empatia por essa pessoa, você não vai tacar uma pedra, sabe? Porque você sabe que ela sabe e ela só tá nervosa, é a primeira vez dela. Se você tem ali minimamente um pouco de noção, você vai ter empatia por essa pessoa. Porque, tipo, putz, todo mundo já deve ter passado por uma situação parecida, sabe? É algo assim, todo mundo já teve a primeira vez no palco que, tipo, deu ruim, sabe? Tipo, e tudo bem, sabe? Mas as pessoas têm esse ponto de querer se firmar, de querer ser acima do outro e de querer mostrar o quanto sabes. Eu acho que é isso. E aí que vem os ataques, né? Porque as pessoas, comigo mesmo já aconteceu isso, da pessoa quer vir mostrar o quanto ela sabe pra cima de mim, e aí eu falo assim, tá bom, que bom que você sabe, tipo, tá bom, sabe, que bom, você tá ajudando. Tem gente que, esse cenário também acontece, que levanta a mão pra fazer como se fosse pergunta, na real a pessoa não faz uma pergunta, ela só fala do caso dela, aí você fala assim, obrigada por compartilhar, sabe, tipo, a gente tá aqui pra isso. Pra compartilhar. E assim, eu falo assim, tá bom, obrigada. Tipo, você poderia ter feito de várias formas. Não precisava ser assim. Mas já teve um cenário de uma palestra em que realmente eu tava ali dando a palestra. Tinha um cara que era o organizador do evento. Ele manjava muito do assunto que eu tava falando. Manjava pra cá. Teve 2 cenários já. Esse que, tipo, o cara manjava muito do cenário que eu tava falando. E aí, no final, começou a rolar um monte de gente perguntando. Tipo, uma coisa legal mesmo. E aí chegou um ponto que eu falei assim, nossa, eu não sei isso. E aí o cara tipo, falou, não, é assim, assim, assim. Mas, tipo, foi numa situação em que a gente tava ali contribuindo pra falar. Ele não veio num tom arrogante, sabe? E aí todo mundo aprendeu
E não é só porque eu tava como palestrante que eu sou mais do que alguém, sabe? Tipo, não sou mais que ninguém, eu só tive coragem de ir lá me expor, sabe? Tipo, mas assim, eu não sou melhor que ninguém, eu tô aqui tentando passar alguma coisa de boa pra vocês. E teve um outro cenário, que esse foi muito... Nossa, eu fui falar sobre JavaScript, sobre o ECMAScript, e tava na placa... E não, antes disso veio o cara que, tipo, era um dos caras que contribuía com o JavaScript. Então, tipo, ele manjava muito, assim, tipo, muito. Ele, não, eu tô super empolgado pra assistir sua palestra. Tipo, é um amigo, inclusive. Aí Nossa. eu falei assim, tá Sem pressão. pra minha palestra. E eu falei assim, meu Deus do céu, o cara que escreveu o JavaScript tá querendo assistir minha palestra. Tá bom, vamos lá. Aí eu fui dar palestra, ele sentou, tipo... Se ele estiver ouvindo, se ele ouvir o caso aqui, ele vai saber quem que ele é. Ele sentou na primeira fileira ali, ele assistiu minha palestra inteira. E aí, no final, ele levantou a mão pra fazer uma pergunta. Aí eu falei assim, mano... Tascou, tipo, o que eu vou fazer agora? Ele levantou e vai fazer uma pergunta. Ele vai me fazer uma pergunta. E aí ele fez a pergunta, e eu acho que eu tava, tipo, tão congelada. Tipo, eu tava tão... Deu pane, assim, no sistema, assim. Tipo, deu real pane em mim. E eu falei assim, eu não sei te responder, desculpa. Não sei te responder, não sei. E aí depois passou, aí ele veio assim pra mim, ele falou assim, ai, Fê, desculpa, tipo, eu fiz a pergunta, tipo, real, não, foi uma pergunta que não foi técnica, assim, foi algo, tipo, sobre opinião minha sobre o negócio. Ele falou, nossa, Fê, eu não sabia que eu ia te colocar numa situação assim, tipo, desculpa, tipo, tudo, sabe, ele ficou super assim, e, cara, é isso, sabe, é sobre isso, sabe, tipo, sobre ser companheiro e tá ali, tipo, realmente, ele fez uma pergunta, tipo, super na inocência, ele não sabia realmente que ia me causar o pânico que causou, mas assim, eu falei, não sei, segui o jogo e foi tudo bem, depois ele veio me pedir desculpa, mas é sobre essa parceria, sabe, tipo, é isso que a gente quer ver mais nas comunidades, não, vou aqui fazer uma pergunta pra te quebrar e, tipo, ver se você sabe mesmo, te testar, né? Sabe, tipo, saber se você dá conta do recado ou qualquer coisa, tipo, não, gente, tipo, vamos nos ajudar, tipo, cara, o cara da plateia sabia muito mais do que eu, tipo, absurdamente mais que eu sei disso, e eu sabia menos, eu que tava palestrando. Ele deu até palestra antes de mim, inclusive, mas, tipo, porra, tipo, ele sabe mais que eu, e ele tava ali assistindo, sabe? Acho que pra mim essa foi a maior prova de humildade, sabe? De tipo, pô, ele sabe pra caramba, ele sabe disso, mas ele tava ali assistindo minha palestra, sabe? Então, eu acho que é essa humildade que a gente precisa ver mais no mundo de desenvolvimento por aí, de tipo, todo mundo sabe um pouco, todo mundo pode se ajudar, não é porque tá palestrando que sabe mais que ninguém, a pessoa da plateia pode ajudar o palestrante pode ajudar a plateia, tipo, não tem esses níveis, e se as pessoas fossem mais assim, seria um mundo muito mais saudável e melhor, sabe? Infelizmente não é, então aí infelizmente acontece as bostas que a gente vê, que a gente sabe que acontece por aí, né, mas sejam mais, eu acho que, tipo, todo mundo que tá ouvindo, sabe, tipo, sejam mais humildes, sabe, tipo, ninguém sabe tudo, ninguém nunca vai saber tudo, sabe, eu acho que é essa questão. No mundo que a gente tá, ninguém nunca vai saber tudo, essa premissa, eu nunca gosto de falar nunca pras coisas, mas essa eu tenho certeza que eu posso falar que ninguém nunca vai saber tudo, porque é muita coisa, tudo muda, o computador, às vezes a gente acha que é exato, mas quantas vezes a gente já não rodou um negócio que achou que ia funcionar e não funcionava, ou que rodou 2 vezes seguidas, funcionou numa e não funcionou na outra. Tipo, quem nunca passou por isso, sabe? Então, é um mundo que a gente não sabe de nada, sabe? A gente tem que aceitar que a gente sabe pouco e que a gente tá tentando descobrir e compartilhar os conhecimentos que a gente tá aprendendo. Nossa, muito legal. Como eu falei, eu fico ouvindo essas histórias e aí eu vou lembrando de outras histórias minhas também, né? Então, um comentário rápido. Assim, uma vez eu fui num evento, eu fui pra assistir. Não vou falar qual que é o evento e tal, mas um evento famosinho, que é pago, inclusive, né? A empresa tava me patrocinando pra eu ir lá assistir e tal. E, cara, teve uma das palestras, assim, do dia, tipo, pra mim ela era totalmente desinteressante. Porque era um assunto do nível muito básico que eu já tinha passado ali e tal, né? Só que eu já tava ali, e aí eu podia ter saído, né? Só que eu fiquei pensando, cara... A pessoa, ela teve o trabalho de preparar uma apresentação
ela tá aqui. É tipo assim, eu sou o tipo de pessoa de que eu sinto uma empatia, principalmente com a vergonha dos outros, sabe? Então, tipo assim, eu vi que a pessoa tava tímida, eu já tava ficando vermelho ali. Tipo, eu não ia falar nada, ninguém ia falar comigo, eu já tava vermelho do mesmo jeito, né? E, tipo, assim, foi uma palestra, assim, de um nível bem básico e tal, mas a pessoa se jogou, sabe? Eu acho que o que ficou legal pra mim foi assim, a pessoa se jogou, foi lá, apresentou, fez, né? Eu vi que algumas pessoas saíram lá, eu fiz questão de ficar até o final, no final ali, né, a gente aplaudiu e tal, e, cara, assim, era o começo da carreira ali da pessoa, ela tava passando por aquilo ali, e beleza. E, tipo, um tempo depois, num outro evento, reencontrei esse mesmo palestrante. E, cara, já foi do caramba. Ele já trouxe outro assunto, já tava com as discussões bem mais interessantes e agregou. Mas se ele não tivesse dado aquele primeiro passo, com aquela primeira palestra super básica ali dele, não tinha chegado. Então eu acho que às vezes também um pouco da paciência de quem tá assistindo ali, né? Poxa, vê ali, a pessoa se dedicou, ela se expôs ali para fazer aquilo. Então, no mínimo, assim, tem um respeito, né, com quem tá palestrando. Mas, enfim, eu acho que o papo aqui dava pra gente falar bastante, né? Eu gosto bastante desse assunto. Eu gostaria até de palestrar mais, preciso organizar meus tempos. O Aguiar aí que falou, né? Foi o único aqui que não palestrou. Já fica aí até a dica, né? Tenta, eu acho que vai ser uma experiência do caramba para quem tá ouvindo a gente. Mas pra gente fechar, eu gostaria muito de agradecer, Fernanda. Foi um prazer aí o papo, aprendi bastante, algumas coisas com certeza já vou pensar aí para a próxima palestra, acho que já vai ser diferente, tentar trazer coisas novas aí, então aprendi demais com você, muito bacana. E aí fica o espaço para você, quiser ir falar dos seus projetos, com quem quiser falar com você, deixar seus contatos, né? E a última coisa que eu peço, assim, né, uma última dica, assim, pra galera que tá pensando, pô, vou, não vou, e tá ali, né? O que você falaria para essa pessoa aí? Mais uma vez, muito obrigado. Boa. Também queria agradecer muito vocês. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar e eu me empolgo muito também de falar. Eu gosto muito de ajudar quem está começando, porque eu passei muito por isso quando eu comecei, então eu realmente era pessoa tímida que hoje consegue falar com muito mais naturalidade. Não que eu sou tipo, nossa, ótima, perfeita, tem muita coisa para melhorar. Tem, mas tipo, eu mudei muito, então eu gosto de ajudar as pessoas porque eu acho que é uma mudança que é necessária, faz sentido e que muda realmente a pessoa, sabe? Eu acho que esse ponto é muito legal. Então, de novo, eu quero me deixar disponível para qualquer pessoa realmente que quiser vir conversar. Eu respondo as pessoas, eu converso, tipo, não tá me incomodando, pode vir mandar mensagem por qualquer uma das minhas redes. Mandando, tipo, se quiser só mandar uma mensagem, se quiser conversar, quiser perguntar alguma coisa, quiser pedir uma dica, qualquer coisa realmente, qualquer uma das minhas redes pode pedir. Eu também falo bastante, além disso, sobre esses assuntos, tanto de comunicação, comunicação no geral, né, não só sobre palestras, mas eu acho que comunicação no geral. Hoje eu sou Tech Community Manager, então é um cargo, uma carreira também muito diferente, então eu também falo bastante sobre esse assunto, sobre como que o que eu faço, e as palestras inclusive me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, e me ajudaram a estar nessa posição que eu estou hoje, então também, se alguém quiser falar sobre isso, eu acho que também é algo que pode vir falar. Então, acho que é essa questão. Então, resumindo, tipo, comunicação, palestra, vencer timidez, community manager, até só front-end, eu não sou mais front-end hoje em dia, mas se também quiser vir conversar, vamos ver. E aí, assim, uma última dica, eu acho que assim, palestrar realmente, ou qualquer exposição, na verdade, não vou nem deixar só para palestrar, tá? Qualquer exposição que a gente faça para o mundo é uma questão muito mais. Os medos, na verdade, é muito mais. Os medos são mais sobre o outro do que sobre você. Então, lista, sabe? Tipo, lista. Por que te impede de palestrar, de escrever um post pro blog, de gravar um podcast, de qualquer uma dessas coisas? Tipo, o que te impede realmente? E lista tudo isso. Coloca, tipo, escreve no papel. E pensa no seguinte, tipo, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Cara,
Parece um negócio besta. Eu sei que parece. Eu sei que vocês vão falar assim, nossa, tipo, que negócio idiota. Mas, quando a gente realmente escreve isso, primeiro, parece que o medo diminui, sabe? E daí, o segundo ponto, quando a gente escreve o que pior pode acontecer, vocês vão começar a ver que o negócio é menor do que parece, sabe? Ou é tão impossível, sabe, o negócio acontecer, que, nossa, tipo, tá, será que isso? Qual que é a chance disso realmente acontecer? Sei lá, de todo mundo odiar minha palestra e jogar tomate em mim. É tipo, porra, não vai acontecer. Qual que é a chance, sabe, disso acontecer de verdade? Por pior que seja a palestra ou o conteúdo, alguém vai gostar, sabe? Alguém vai. Ou vai te dar um apoio, sabe? Então, acho que o exemplo até do Peixoto foi muito bom, que a palestra não era para ele não se interessaria pelo assunto, mas ele ficou ali. E, tipo, ele viu depois a evolução da pessoa, sabe? E outro ponto, só para também encerrar, é expectativa e realidade também é outra coisa. Às vezes, não é que o seu conteúdo, ou a sua palestra, ou qualquer coisa que você fez, não é que é ruim. Às vezes, as pessoas viram um tema e foram com uma expectativa. E na hora que ela assistiu o negócio, você não foi na expectativa da pessoa. E aí ela achou ruim. Mas não é às vezes que o seu conteúdo é ruim, é só porque a expectativa da pessoa estava tão alta, ou estava tão na outra direção, que você não atingiu aquilo. E aí, eu sei que a gente já passou do tempo, mas eu vou contar uma história só para encerrar, que eu acho que é sobre esse negócio de expectativa e realidade, que foi muito bom. Eu fiz uma palestra uma vez, e que eu quis ser meio que... eu quis ser polêmica. Eu quis ser polêmica uma vez na vida. E aí eu pus, tipo... Acho que o tema da palestra era: você realmente sabe JavaScript? Cara, é polêmico, não é? Tipo, é polêmico. Eu quis ser polêmico. E aí o que acontece? Fiquei curioso para assistir essa palestra, inclusive. Não. Então, só que é aí que tá. Aí a falha. Eu falhei literalmente nessa palestra. Porque a minha palestra era para falar de bibliotecas do JavaScript, que eram nativas do JavaScript, que eram puras ali do JavaScript. Só que, cara, quando você vê uma mão de uma palestra, você realmente sabe JavaScript, você vai falar assim, nossa, você vai com a expectativa assim, você já vai assim, já vai no formato de luta pro palestrante, tipo, você já quer bater na pessoa, tipo assim, eu vou bater, tipo, eu sei, caramba, o que você tá aqui falando, sabe? Você já pôs uma expectativa gigantesca. Só que a minha palestra, ela não chegou nessa expectativa. Não foi esse o objetivo, sabe, da palestra. E assim, não é que a minha palestra tava ruim, era porque, tipo, não condizia com o título, sabe? Tipo, não fazia sentido com o título. E aí eu me frustrei, obviamente, isso eu tô falando hoje, mas tipo, na época eu me frustrei, fiquei chateada, tipo, todo mundo saiu, não falando mal, mas tipo, algumas pessoas ficaram meio assim com a palestra, teve até algumas pessoas que vieram me dar feedback do título da palestra, e eu fiquei meio assim, aí eu tirei a palestra, nunca mais dei a palestra, acho que eu dei essa uma vez na vida. E aí depois eu fiquei pensando, tipo, poxa, não é que o meu conteúdo... Tipo, ninguém falou seu conteúdo é ruim. Ou, tipo, o que você falou é uma bosta. Não! É só porque a expectativa das pessoas estava tão alta, elas queriam uma treta tão grande, que eu não atingi essa expectativa delas. Não foi o meu conteúdo, a expectativa é a realidade das pessoas. Então eu acho que esse é uma última dica de... Às vezes não é o seu conteúdo que é o problema, às vezes é só a expectativa versus realidade. Então, título é uma coisa que é muito importante, infelizmente, porque é triste fazer título, mas às vezes o título é o que vai setar as expectativas das pessoas. Então, às vezes é muito mais sobre os outros, a imagem que você passa para os outros, do que sobre você e o que você está fazendo. Então, não vou falar para não ficar triste ou decepcionada, porque você vai ficar, mas tipo, depois pesa isso, se é algo de quebra de expectativa, se é o conteúdo em si, se alguém vier falar do conteúdo, aí beleza, mas no meu caso ninguém falou do conteúdo, todo mundo falou do título, tipo, vieram falar assim, seu título aqui não tá casando, tipo, beleza, tipo, não é do meu conteúdo, sabe? Então acho que essa questão de expectativa e realidade é algo que mudou minha vida também na forma de pensar, de tipo, às vezes não é você que você é ruim. A mesma forma do negócio do conteúdo iniciante, não era porque pro cara não fazia sentido, porque, ele sabia mais, tudo bem, mas tipo, não é porque, não era pra ele só. A expectativa dele tava baixa mesmo. Então, acho que esses são as dicas finais sobre esses assuntos, e aí vale pra tudo, assim, não é só sobre palestrar, eu acho que vale, tipo, pra vida também. É algo que realmente vale pra tudo. Essa parte que você tocou aqui, nem era pra eu estar falando mais agora nessa parte do podcast, mas uma coisa que eu sempre penso, né? Você falou do título que
que não tava legal e tal, e o conteúdo tal. Às vezes pode ser até que o conteúdo, em algum momento, não vai estar. Isso não te define. Você não é uma pessoa ruim porque aquele conteúdo, de repente, naquele dia tava ruim. Então, isso é uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, sabe? Eu lembro muito de PR. Vou ter que comentar no comentário. Não quer dizer que a pessoa é ruim. Aquele código, aquele pedacinho ali, não ficou legal. Então, acho que vale também ali esse complemento. O seu dia também, né? Às vezes o seu dia tá horrível. Às vezes você dá uma palestra que você dá muito bem, em vários sentidos. Aquele dia você, sei lá, você tá péssimo. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que também esse ponto faz muito sentido. E às vezes você pode fazer, tipo, tudo cagado, desde o título até a palestra, tudo. E, tipo, tá bom. O caso o exemplo que o Peixoto deu, acho que é ótimo. De, tipo, a primeira palestra do menino não foi tão boa. E depois ele, tipo, tava arrasando, sabe? Eu acho que é isso. E às vezes você tá arrasando. E às vezes você tem uma coisa ruim. E depois você volta a ser boa também. E tá tudo bem, sabe? Tipo, tá sucesso. Não, o pessoal tem que aprender, né? Ser e estar são, né? Quem fez escola e aprendeu bastante o verbo to be, todos os 5 anos até o ensino médio. Então, ser e estar, gente, são coisas diferentes. Você estava ruim, mas você não é ruim. É diferente, desapega, relaxa, todo mundo erra. 10 anos, 1 ano... nossa, como aquela pessoa fala bem, que a gente falou, você que tá colocando ele naquele pódio, naquele panteão ali, não é ele que tá lá, então é a tua percepção, relaxa. E eu acho que um conselho, até a gente tem uma série, Fernanda, aqui, que ainda, nessa gravação, ainda não foi nenhum ao ar, chama Roadmap, que a gente fala sobre... A gente pega um roadmap das tecnologias, técnicas, teorias e tal, e a gente passa por umas que a gente acha mais importante, né? Conversando com os outros convidados. E assim, eu dar um conselho que eu acho que já tá até batido, que eu acho que eu falei em todas as séries dos roadmaps até agora, que mesmo não palestrando, mas tendo como experiência outras coisas, cara, acho que a principal coisa que a Fernanda falou, né, dar o primeiro passo, a primeira coisa que você precisa é coragem. O que falta, o resto, você consegue depois, tentando, né? Então é isso aí, resumindo, né? E, bom, para fechar, Fernanda, muito obrigado Peixoto, e a você que ouviu esse programa até aqui, muito obrigado e até a próxima.